Muito bem, quero dar o meu boa noite para a igreja. Boa noite. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite de domingo. Uma noite aí um pouquinho fria, não está tão frio hoje, mas a gente pode estar na casa de Deus e receber aí o calor do Espírito Santo, amém? Você já cumprimentou quem está do teu lado já? Já fez isso? Já? Se você não fez ainda, vou dar um segundo para você fazer isso, enquanto eu cumprimento os nossos amigos da internet, que nos acompanham. A gente sempre cita vocês, porque é uma equipe grande, um grupo grande. Todos os cultos nós temos aqui, mais ou menos, no mínimo 100 pessoas conectadas, computadores conectados. Nos sábados temos aí mais ou menos 1000 pessoas nos assistindo, nas quartas, nos domingos, então vocês também são bem-vindos. Todos vocês também são bem-vindos. Você que é visitante, está vindo a primeira vez, Deus seja louvado pela tua presença. Saiba que esse é o seu lugar, aqui que Deus quer que você esteja. E cada vez que você vier a essa igreja, você é muito bem-vindo. Todo mundo vai estar aqui de braços abertos para lhe receber, amém? Eu queria fazer uma oração com vocês, para nós entrarmos no nosso tema dessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça, pedir a bênção de Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na Tua casa. Oportunidade de vir aqui, Senhor Deus, para Te adorar, para ouvir as músicas, para louvar o Teu nome através das melodias que cantamos. Também, Senhor Deus, para entregar a nossa vida nas Tuas mãos através das orações. E agora, Senhor Deus, para ouvir um pouquinho o Senhor falar ao nosso coração através da Tua palavra. Senhor, sabemos que o ser humano sempre é falho, mas o Espírito Santo traduz e fala ao nosso coração. E nesse momento eu peço a Tua bênção, para que Ele seja o nosse convidado e que o Senhor envie Ele como nosso convidado principal. O Espírito Santo esteja conosco ao abrir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos falando, as últimas 3 vezes que eu estive aqui, que eu tive a oportunidade de estar com vocês, nós estamos desenvolvendo uma pequena série chamada O Hospital de Deus. Nós já tivemos 2 encontros, esse é o terceiro, e esse título ele tem o objetivo de fazer a gente lembrar que a igreja, ela é um grande hospital. Na verdade, Jesus Cristo, lá em Lucas, você está acompanhando aí o texto, ele diz assim, e Jesus disse: não necessitam os médicos, de médicos, os que estão sãos, mas sim aqueles que estão, os que estão enfermos, os que estão doentes. Ou seja, a igreja ela é perfeitamente um hospital, porque todos nós que viemos até aqui, nós viemos buscar cura, de alguma forma, pode ser para a nossa vida espiritual, pode ser para a nossa vida financeira, pode ser para a nossa vida matrimonial, né? Bom, as doenças são inúmeras e nós buscamos a Deus para buscar cura, lógico, e por isso a igreja pode ser conhecida como um hospital. Nós estamos então nessa série falando sobre algumas das doenças principais que nós temos enfrentado, que nós temos visto dentro da igreja, no mundo evangélico, no coração dos cristãos. E a gente falou sobre a síndrome de Esaú, vocês lembram? Nós falamos também sobre o transtorno de Samuel, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse problema aqui, o distúrbio dos filhos de Zebedeu. Quero fazer uma pergunta para você primeiro, você sabe quem são os filhos de Zebedeu? Você lembra? Alguém lembra aí? Quem eram os filhos de Zebedeu? Eram 2 discípulos de Jesus, 2 apóstolos. Eles foram a Jesus, um primeiramente, que era discípulo de João Batista, e depois o outro, que foi pelo convite desse primeiro. Nós vamos saber quem são eles agora através do texto. Você pode pegar a tua Bíblia aí, Marcos 10, versículo 35 até o versículo 41. Pega a tua Bíblia, abre ela, me acompanha aí, vamos ler juntos. Quando a gente lê a Bíblia, não importa quem está falando, a Bíblia sempre fala conosco. Então, folheia as páginas, vai lá, procura o texto, Marcos capítulo 10, versículo 35 até o versículo 45. E eu peço que você ache, porque a leitura é um pouco longa, são 10 versículos, pode se tornar enfadonho, mas se você estiver acompanhando, você vai entrar melhor no texto. Marcos 10, versículo 35 até o 45. Ok? Vamos ler? Diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João. Se você queria saber quem eram os filhos de Zebedeu, está aí a resposta. Filhos de Zebedeu,
Disseram-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Eles se aproximam de Jesus para fazer um pedido. E ele lhes perguntou, o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Jesus estava falando aqui da cruz, da perseguição que ele ia enfrentar. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Vocês vão passar por isso, Tiago e João. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Já está pronto, já está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre nós, servo de todos, deve ser servo de todos. Pois o próprio Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é um texto extraordinário. Na verdade, a gente pode fazer aqui muitos sermões, muitas pregações, mas aqui fica claro um pouquinho do que é essa doença que esses filhos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João tinham. Na verdade, era uma doença de todos os 12 discípulos. Mas só para a gente lembrar, queridos, nós falamos aqui, eu sei que essa tela está bem pequena, talvez você não consiga ler. Nós falamos sobre síndrome, transtorno e agora distúrbio. Você sabe, assim, na linguagem médica, qual é a diferença? Eu acho que deve ter alguns médicos aqui. Mas qual é a diferença entre síndrome, transtorno e distúrbio? Você saberia me dizer? Olha só, eu tenho aqui a definição, vou ler para vocês, presta atenção. Síndrome é uma soma de sintomas que ocorrem em conjunto, podendo não caracterizar uma só doença. Por exemplo, síndrome do pânico, essa é bem conhecida. É um conjunto de sintomas, como ansiedade, medo, tremores, aceleração dos batimentos cardíacos, respiração anormal, etc. Ou seja, então síndrome é uma soma de sintomas que formam aquela síndrome, certo? E nós falamos aqui da síndrome de Esaú, que é nada mais do que o pecado, a pior doença que nós podemos enfrentar. Mas que o pecado, ele não é algo que acontece do dia para a noite, é na verdade um processo. Vimos aí que Tiago, ele diz que existem alguns passos que nos levam até o pecado. Falamos um pouquinho sobre isso, sobre a tentação, como Deus pode nos curar disso. Depois nós falamos sobre o transtorno. O que é um transtorno? De acordo com aqui a definição, transtorno é uma perturbação, uma desordem neurológica, um comprometimento ou um atraso no desenvolvimento de funções ligadas à maturação biológica do sistema nervoso central. Nossa, quanta coisa, não entendi nada, né? É um conjunto de sintomas neurológicos sem necessariamente estar envolvidos com uma doença. Gera sofrimento psíquico e dificuldades no envolvimento pessoal. Eu achei interessante essa frase. É uma desordem, no caso aqui, mental, neurológica, que gera sofrimento psíquico e dificuldade no desenvolvimento pessoal. Vimos aqui assim, o transtorno de Samuel, que nada mais é do que o julgamento. Nós julgamos as pessoas, criticamos as pessoas, e vimos que isso é algo que nos dificulta a nossa sociabilização com as pessoas, que afasta a gente uns dos outros, que alimenta em nós
o orgulho, vimos que isso é algo totalmente diabólico, que não é de Deus. E hoje o distúrbio, o que é um distúrbio? É uma perturbação, é um mau funcionamento que atrapalha as nossas atividades cognitivas, como por exemplo, o distúrbio do sono. Ou seja, é algo que pode atrapalhar o desenvolvimento de alguma função do corpo, como por exemplo, o distúrbio do sono, né? E trazendo para a vida espiritual, o distúrbio nada mais é também do que algo que pode atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. E eu queria ver aqui esse texto com vocês que vai definir exatamente o que é esse distúrbio dos filhos de Zebedeu. Olha só o pedido que eles fazem para Jesus. Eles dizem assim: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só o pedido que eles fazem para Jesus. Isso está em Marcos, mas quando você vai em Lucas, ele também narra um episódio parecido, e alguns estudiosos dizem que é o mesmo. Mas lá não diz que foi Tiago e João que fizeram o pedido. Lá diz que foi a mãe deles que fez o pedido. Ou seja, parece que eles fizeram o pedido para Jesus, não deu muito certo. Jesus deu um corte neles, vocês querem ser o melhor? Então vocês têm que servir. Vocês não têm que ficar pensando em ser servidos. Sirvam, que daí vocês vão ser os melhores, os maiores. Aí parece que não funciona muito bem. Tiago e João vão lá: mãe, quem sabe Jesus tenha misericórdia da senhora, um pedido materno, né? Jesus se compadecia muito das mulheres, eram muito sofridas, então quem sabe ele ouça a nossa mãe. E a mãe vai lá, faz o mesmo pedido, mas Jesus dá um corte de novo. Na verdade, queridos, os discípulos, eles, eu não posso afirmar 100%, mas é o que parece, em alguns episódios na Bíblia, eles seguiam Jesus de forma interesseira. Vocês já perceberam isso já? Eles queriam benefícios ao seguir Jesus. Nós vemos, por exemplo, o chamado, né? É curioso o chamado de Pedro, por exemplo. Pedro estava pescando no barco, não tinha pegado nada de peixe, e Jesus chega e diz assim: Pedro, joga, né, a rede mais uma vez. Pedro não tinha pego nada, falou para Jesus: olha, agora não dá peixe, Jesus, joga de novo, Pedro. Pedro vai lá, joga a rede, e a rede vem cheia de peixes. Aí Jesus diz assim: olha, Pedro, vem comigo, que eu vou te fazer pescadores de homens. É como se Jesus estivesse fazendo uma proposta assim indecente para Pedro, né? Imagina um menino que joga futebol, joga pelada lá na sua favela, no seu campinho de terra, e de repente um olheiro desses times aí, milionários, vem, olha o menino e diz: agora você vai jogar comigo lá em tal time, lá no Real Madrid, no Barcelona, sei lá. Esse menino de repente brilha os olhos dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu com alguns dos discípulos. Eram pessoas simples, eram pessoas pobres, eram pessoas sem muita expectativa de vida, e de repente eles veem alguém que pode, né, fazer uma água com areia virar uma rede de peixes. Eles veem alguém que anda sobre o mar, eles veem alguém que cura, alguém que tem poder, que faz milagres, e aquilo foi alimentando no coração dos discípulos um sonho de um sentado do lado direito e o outro sentado do lado esquerdo. Eles não entenderam em muitos momentos, em muitos aspectos, o que Jesus estava fazendo. E eles passaram a seguir a Jesus, isso fica claro em muitos momentos, por causa da popularidade, do poder que Jesus podia dar para eles. É mais ou menos assim: poxa, se a gente ficar do lado de Jesus, nós vamos ser os primeiros ministros, nós vamos ser governantes junto com Ele, nós vamos ser honrados, né? Eles estavam seguindo a Jesus, estavam com Jesus, mas eles não estavam nem aí com Jesus, eles estavam de olho na bênção que Jesus poderia dar para eles. Isso é claro, com Jesus, mas não estavam nem aí para Jesus. Eles queriam era a bênção. Eles queriam era a bênção do Senhor e não o Senhor da bênção. Entende? Isso fica claro porque quando surge a primeira provação, quando surge a primeira luta, o que acontece com os discípulos? Eles evaporam, né? Jesus foi pego lá no Getsêmani, levado, só um que ficou seguindo Jesus meio de longe, o outro até negou Jesus, os outros sumiram. Depois eles ficam com medo: e agora? É a gente que vai ser, né,
Quando eles ouviram Jesus falando que ia morrer, Pedro disse assim: Senhor, não fala isso, Senhor, você vai ser o próximo rei. Ou seja, eles estavam seguindo Jesus, mas o coração deles estava apenas nos benefícios que eles iriam receber. Com Jesus, mas o coração longe de Jesus. Coração ligado nas coisas aqui dessa terra. Esse era o distúrbio que eles enfrentavam. E sabe, queridos, mais de olho na bênção do que no Senhor da bênção. Mas aí vem uma pergunta, olha só. Você poderia fazer assim: poxa, mas lógico, né? Eles viram Jesus fazendo tanta coisa, eles tinham problemas, eles queriam que os problemas deles fossem resolvidos, eles queriam a bênção. E eu não posso querer a bênção de Deus também? Deus não está preocupado em melhorar a minha vida. Não é por isso que muitas pessoas procuram a Jesus? Não é por isso que nós vemos a igreja para curar as nossas doenças? Deus não está interessado nisso? É lógico que Ele está interessado nisso. Veja só, a Bíblia diz assim, que Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele está preocupado com os nossos problemas, com as nossas lutas, Ele quer resolver as nossas angústias, Ele quer curar as nossas doenças, Ele quer dar as bênçãos que nós queremos, Ele quer dar o carro novo, Ele quer dar um emprego melhor, Ele quer, me ajudar a passar numa prova da faculdade, Ele quer, tudo isso Deus quer. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus quer melhorar a minha vida. Mas de que forma Deus quer melhorar a minha vida? O que seria melhorar a minha vida de uma maneira plena e verdadeira? Seria tirar o caroço das minhas costas, me dar um carro novo, ou mudar o meu coração? Mudar a raiz, arrancar o mal pela raiz, mudar o âmago da questão, o meu coração. Transformar a minha vida. Sabe, queridos, existem algumas visões hoje, no nosso mundo, que elas favorecem esse distúrbio dos filhos de Zebedeu, na minha e na sua vida, para que nós busquemos a Deus mais de olho nas bênçãos, do que nele em si. Duas visões especiais, eu queria comentar elas com vocês. Olha só, a primeira delas parte do mundo religioso, e a gente chama isso de evangelho da prosperidade. A segunda visão, que favorece esse distúrbio na minha vida, na sua vida, parte do mundo secular, o mundo aí de fora, que é uma visão que os sociólogos chamam de existencialismo. São duas visões que favorecem essa doença na minha vida. A primeira delas é o seguinte: esses dias a gente viu essa foto, não sei se vocês acompanharam essa notícia. Você acompanha na internet, apareceu aí em vários meios e redes sociais, um pastor resolveu, de uma denominação, eu até coloquei ali uma tarjinha azul, porque dava pra gente, eu não gosto de identificar, de criticar, mas aqui a gente tem um pastor que resolveu entrar com o carro 0 km dele na igreja, pelo corredor, os irmãos estavam todos ali, analisando, olhando, né? E de repente, dá uma buzinada na entrada da igreja e o carro entra. Um carrão. E ali o pastor prega um sermão todo, dizendo que se eles fossem fiéis a Deus, eles poderiam ter um carro daquele jeito, eles poderiam resolver os problemas dele, a conta ia aumentar no banco, era só passar a mão no carro, e tudo ia resolver. Você tem aqui um outro que foi um pouco mais, uma solução mais permanente. Ele vai pregar na igreja dele de limusine, e os membros saem todos para ver a limusine, tirar foto. Esse outro aqui resolveu, numa campanha de prosperidade, mostrar o carro que ele conseguiu comprar por causa das bênçãos de Deus. Na verdade, existem muitas igrejas que centram os seus ensinos e a vida da igreja nesse tal evangelho da prosperidade. E eles surgiram de um movimento chamado neopentecostalismo, que começou na década de 70. As igrejas que centram a vida delas nisso começaram na década de 70, no período da ditadura, muitas pessoas pobres no país, com essa promessa de que Deus poderia mudar a vida deles. E essa teologia da prosperidade, ela apresenta Deus mais ou menos como um comerciante. Você entrega um dinheiro, e quanto maior for a quantidade, maior é a bênção que você vai receber. A igreja é quase que uma loja,
onde você vai buscar solução para os seus problemas, em troca disso você dá uma oferta. E, infelizmente, essa visão, ela se transformou, ela firmou tanto, e hoje existem milhares de denominações assim. A gente liga a televisão, a gente vê algumas coisas, alguns absurdos, e ela transformou Deus apenas num bom garçom, num bom velhinho, que uma espécie de bombril, 1001 utilidades, uma espécie de bengala que você pode se apoiar quando você quiser. Um Deus apenas de troca, que te dá bênçãos se você devolver o dinheiro para Ele. E essa visão, infelizmente, querendo ou não, ela afeta a gente também. Afinal de contas, nós estamos nesse meio. E às vezes isso pode vir para a nossa vida. A segunda visão que eu falei para vocês é o existencialismo. Essa é algo mais do meio secular. Quando você olha para essa imagem, o que você pensa? Tem aqui o nenê, ali várias marcas, né? Na verdade, nós vivemos num mundo centrado na questão do consumismo. E quando a gente olha essas fotinhos aí, vem várias marcas na nossa mente, num mundo também cheio de propagandas, onde a vida das pessoas é centrada no comércio, em comprar, em satisfazer as nossas necessidades, que às vezes a gente nem tem. Isso tudo começou com a Revolução Industrial, quando a produção aumentou e a necessidade de vender. Então, algumas propagandas que a gente vê na televisão fazem com que a gente quase, às vezes a gente nem tenha necessidade, não precisa daquele produto, mas a gente sente tanto a necessidade que a gente é levado a comprar sem precisar. Então a gente vive num mundo assim, de compra, de venda, de consumo, de propaganda, de busca e satisfação dos meus prazeres, das minhas necessidades, daquilo que eu preciso, que na verdade às vezes nem eu preciso. Ou seja, essa busca desenfreada por compra de coisas para satisfazer a minha vida, o meu conforto, o celular novo, o carro do ano, ela faz com que a gente centre muito a vida em volta do nosso próprio umbigo. A gente vive para satisfazer essas necessidades criadas pela mídia. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e às vezes a gente se sente infeliz quando nós não temos tal produto. E a gente então centra a nossa vida no próprio umbigo, em função de comprar algum ou outro produto. Ou seja, tudo isso causa então uma intensa busca pela satisfação, pelo eu, por eu estar satisfeito, pelo conforto. E mais uma vez, queridos, tudo vai dar num único ponto, na elevação do meu próprio eu, no meu orgulho, em eu querer as coisas para mim, eu querer ser servido, eu querer me sentir bem. E o outro, não estou nem aí com o outro, eu quero eu ser feliz, eu quero buscar a minha felicidade. E isso tudo, gente, faz com que nós olhemos para Deus como uma muleta, alguém que eu busco quando estou com um problema. Não é isso que acontece muitas vezes? O povo aí fora, que não está nem aí com Deus, espera vir um problema, espera vir uma dificuldade. Para quem que eles correm? Até o ateu, se você colocar ele dentro de um avião e desligar as turbinas do avião, o que acontece? Primeira coisa que ele fala é: meu Deus. A gente só busca Deus quando precisa. Deus se transformou apenas numa moeda de troca. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tem visto muitas pessoas, quando estão no problema, buscando a Deus. Mas quando está tudo bem na vida, as pessoas esquecem de Deus. Ou seja, Deus, Ele se transformou apenas num bom garçom. Essa é a doença dos irmãos Tiago e João. Queriam apenas os benefícios e não o Deus dos benefícios. Entende? E queridos, para a gente ir agora para a nossa final. Qual é o remédio para esse problema? Eu queria ler com vocês uma história, para a gente encerrar. Mateus 17, verso 1 a 8. Pega aí na tua Bíblia. Mateus, agora a gente vai voltar um livro aí na Bíblia. 17, verso 1 até o verso 8, primeiro. Depois a gente vai ler
do 14 até o 21. Essa história eu acho muito interessante. E ela mostra qual é a raiz desse problema. O grande problema, queridos, não é nós buscarmos bênçãos de Deus. O grande problema é que muitos de nós estamos divididos entre esse mundo e o reino de Deus. Dá uma olhadinha só. Bom, verso 1, 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao monte. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faremos 3 tendas, uma para você, outra para Elias, outra para Moisés. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa envolveu Jesus. E aí continua até o verso 8, narrando aquele momento em que Jesus foi transfigurado no monte, onde Jesus teve a sua glória resplandecendo ali na frente dos discípulos. Eles viram que Jesus era Deus. Mas aqui é só uma introdução para o que acontece a partir do verso 14. Na verdade, vocês perceberam, Jesus estava com os 12 discípulos, e ele escolhe 3 deles, Pedro, Tiago e João, para levar até em cima do monte. Era um momento muito especial. Jesus estava prestes a ir para os momentos finais da sua história. Ele foi buscar forças, ele foi buscar encorajamento para enfrentar a cruz. E ele separa 3 discípulos e leva para esse momento especial. Enquanto isso, os outros 9 discípulos ficam aonde? Ficam lá embaixo, no pé do monte, atendendo as pessoas que seguiam Jesus. E aí a gente vai ver agora no versículo 14, a cena que acontece quando Jesus desce do monte e encontra os 9 discípulos que ficaram no pé, atendendo as pessoas que seguiam Jesus. Verso 14, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se deles um homem, e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo, Senhor, a gente não conseguiu expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui, vai para acolá, e ele passaria. E o verso 21, Jesus dá o grande remédio para a gente se curar dessa doença, do distúrbio dos irmãos dos filhos de Zebedeu. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Não sai por meio de oração e jejum. Essa história é bem curiosa. Jesus desce e antes disso, lá no capítulo 10 de Mateus, Jesus, em uma reunião especial, ele dá autoridade para que os discípulos, eles expulsem demônios. E eles foram para um estágio e conseguiram fazer isso, voltaram felizes. E agora Jesus volta com os 3 de um momento bem especial e chega ali. E um pai: Senhor, vem aqui por favor, se compadece do meu filho. Ele é lunático e tal, explicou ali o problema do filho. Eu apresentei ele para os teus discípulos, eles não fizeram nada, não conseguiram. E eu fico imaginando, quem sabe os discípulos, enquanto Jesus estava lá no monte, com os outros 3, naquele momento todo especial, eles aqui embaixo, tentando, orar para que o demônio saísse daquele menino, e nada acontecendo, o demônio dando risada da cara deles, né? Falando: quem que vocês pensam que vocês são? Aquele negócio assim complicado, uma situação difícil. Aí Jesus desce, os discípulos a noite inteira tentando a vitória sobre aquele caso. Aí eles veem Jesus dando uma ordem simples e o menino é curado. Eles ficaram assim impressionados. Como pode? O que Jesus tem? A gente tentou a noite inteira e não deu certo. Por que Jesus, em uma ordem, ele consegue? A gente vê aqui Jesus dando um grito, né? Que geração incrédula, até quando que eu vou ficar com eles?
Quando que eles vão aprender o segredo? Que cabecinha difícil de entrar as coisas. Jesus dá um grito de exclamação, de indignação com aquela cena. Os discípulos não conseguiram. E aí, os discípulos depois chegam perto de Jesus. Qual foi o segredo? Jesus diz assim, vocês precisam de duas coisas, oração e jejum. Vocês querem vencer na vida espiritual? Oração e jejum. Vocês querem as bênçãos de Deus? Oração e jejum. Olha só que interessante. Por que será que os discípulos não conseguiram? Sabe, se eles tinham autoridade, se eles já tinham conseguido antes, por que eles não conseguiram ali? Pensa só como que estava o coração desses discípulos. Eles não queriam ser um o braço direito, o outro o braço esquerdo, ser ali os mestres, os chefes. De repente eles veem que Jesus escolheu 3 e levou com eles. O coração deles estava no mínimo cheio de inveja. Pensa só, Jesus já escolheu os 3. E agora a gente vai ficar aqui embaixo. Por que a gente não vai lá em cima? Coração com inveja. Ou seja, queridos, eles estavam vivendo com Jesus, mas o coração deles aonde estava? Aonde? Aqui nessa terra. Eles queriam poder, eles queriam ser os maiorais, eles queriam as bênçãos, não estavam nem aí com Jesus. E claro, gente, quando acontece isso na minha vida, o demônio ele toma o trono. O inimigo toma o trono e ele faz o que ele quer. E aí Jesus diz o seguinte: vocês querem vencer essa doença? Vocês querem mudar? Então vocês precisam de 2 coisas, oração e jejum. Será que o jejum é a solução? Ficar sem comer um dia inteiro é a solução para esse problema? Esse egoísmo, esse olhar interesseiro que a gente tem com Deus? Será que o jejum é a solução? Bom, oração fica claro para a gente o que é, né? Oração é comunhão com Deus. Oração é desenvolver amizade com Jesus. Oração é passar tempo com Jesus, né? Oração é a gente gastar tempo de qualidade para conhecer melhor a Deus, para falar da nossa vida, do nosso coração, daquilo que a gente enfrenta, daquilo que vai dentro. É cada dia tirar um tempinho para desenvolver a amizade com Jesus, ok? Mas e jejum? Gente, uma vez eu vi um professor nosso na faculdade falar o que era jejum. Não estava falando sobre esse tema, mas ele falou e eu fiquei pensando, olha, agora entendi por que Jesus falou isso. E jejum, queridos, é quando a gente diz assim, hoje eu não vou comer para me dedicar inteiramente à comunhão com Deus, certo? Ou seja, quando nós estamos fazendo jejum, nós estamos dizendo algo para Deus. Nós estamos dizendo assim, Senhor, a minha necessidade mais básica, que é comer, gente, sem comer a gente morre. A coisa mais básica, a gente acorda já com fome, né? Alguns devem estar com fome já. O estômago chama, né? A gente não precisa fazer força. É uma necessidade básica. Eu estou dizendo assim, Senhor, a minha necessidade básica, a mais básica de todas, é menos importante do que comunhão contigo. Ou seja, a gente, quando faz jejum, a gente está reorganizando as prioridades. A gente está colocando Deus na frente de todas as outras coisas. Entende? Então, Jesus está querendo dizer o seguinte: você precisa entregar todas as áreas da tua vida para mim. Você precisa fazer de mim, sabe, o primeiro na tua vida, o único. E, gente, nós estamos divididos muitas vezes. Seguimos a Jesus, eu falo isso por mim, eu não estou falando por você. Seguimos a Jesus, vamos atrás de Jesus, mas o nosso coração está ligado aqui. A gente quer as coisas para agora, para aqui, a gente quer fazer o nosso reino aqui nesse mundo. A gente não sonha com o céu. A gente não almeja, sabe, viver com Jesus. A gente quer as bênçãos de Jesus. E Jesus disse, você precisa organizar as prioridades, coloca eu na frente. Aí, querido, aí a vitória, as bênçãos vão vir, porque a bênção que eu tenho mais importante para você, não é tirar um caroço das costas, não é dar um carro novo. A bênção mais importante que eu tenho para você, é implantar o meu reino no teu coração. É mudar você. É fazer você ser diferente. Amém? Sabe, querido, é isso. É por isso que a Bíblia tem um texto, olha só, eu vou terminar com esse texto. Tem mais, quer dizer, tenho 2 versinhos para terminar, mas esses são bem curtos. Esse é bem famoso, olha só, Apocalipse 3, verso 20. Eu trouxe aqui uma versão mais contemporânea, diz assim: olha para mim, estou batendo a porta.
Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, o que ele vai fazer? Eu vou entrar e fazer parte da sua vida. Na tua Bíblia deve estar escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa versão que você tem na sua mão traz um detalhe para a gente. O grande sonho de Jesus, queridos, não é só ficar tapando buraco ou ficar dando bênçãos que tem a ver com coisas aqui desse mundo. O grande sonho de Jesus, qual que é? É entrar no nosso coração e transformar ele, é morar no nosso coração, sabe por quê? Ele fala que quer cear conosco. Você já convidou assim um vizinho assim para ceia? Às vezes a gente faz isso, mas ceia geralmente é para quem? Ceia de Natal é para família, para família. Jesus não quer fazer uma visitinha, sabe? Ele quer morar. E se Jesus morar no nosso coração, queridos, ele vai operar uma transformação. Ele vai tirar a sujeira debaixo do tapete, ele vai, sabe, lavar aquela roupa suja, ele vai limpar tudo, ele vai transformar. E essa transformação exige, às vezes, algum tipo de sofrimento, exige, às vezes, algumas situações difíceis, exige, às vezes, algumas lutas, que às vezes a gente diz assim: Deus não está comigo, tchau, Jesus. Mas quando a gente entende que Jesus quer transformar, a gente vai entender que essas coisinhas fazem parte da transformação. Afinal de contas, não estamos preocupados só com as bênçãos terrenas, mas com Ele morando na nossa vida. E aí Jesus faz uma promessa: eu vou cear com Ele e Ele comigo. Por que Jesus diz isso? Esse detalhe não tem aqui nessa versão contemporânea que eu trouxe para vocês, mas na tua Bíblia diz. Porque um dia, querido, Jesus vai voltar a essa terra. E Ele vai dizer assim, eu não quero mais morar na tua casa. Não quero mais morar no teu coração. Sabe por quê? Porque agora é você que vai morar comigo. Jesus quer arrancar a gente desse mundo mal, que não tem nenhuma perspectiva, que não tem nenhuma, sabe? Não tem perspectiva. A gente olha para um lado, olha para o outro, tem planos, tem propósitos, tem projetos, mas, queridos, se a gente morrer, acaba tudo. Esse mundo não tem saída. A única saída, queridos, é eu focalizar a minha vida na promessa que Deus tem para mim, que não é só para aqui, é lá para frente também. E dizer assim: Senhor, entra e transforma. Eu quero me preparar para esse dia. E se preciso for, Senhor, passar por alguma aflição, por alguma luta, que aconteça. Porque eu entendo que o Senhor não é um Deus só de ficar tapando buracos. Eu entendo que o Senhor é um Deus de uma bênção completa. A gente se preocupa com coisinhas aqui e ali, mas Deus quer dar para a gente uma eternidade. Amém? E aí vem agora o último texto, olha só. Esse texto encaixa muito, diz assim, Mateus 10, 38 e 39. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos, irão encontrar-se e a mim também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender que Deus não é um garçom, mas que Deus é um Senhor. E Ele quer ser dono da minha vida. Entrega para Ele todas as áreas da tua vida. Qualquer uma das áreas. Aquilo que te apega a esse mundo. Diz assim: Senhor, é difícil, mas eu vou entregar nas tuas mãos. Eu gosto disso aqui, Senhor, mas eu quero uma transformação. Quem sabe tem alguém aqui essa noite que existem algumas áreas da vida que ainda impedem de haver uma entrega completa. Algumas pessoas que estão conhecendo a Jesus e que ainda estão agarrados a algumas coisas. Entrega para Deus. Quem sabe alguém que já frequenta a igreja já faz anos, mas que ainda não entregou o coração totalmente. Entrega para Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente não quer entregar a nossa vida 100%. Mas Deus, Ele não aceita. O mínimo que Deus aceita é o nosso melhor. Vocês sabiam disso? Nossa, mas como Deus é exigente. Será que Deus é tão exigente assim de querer 100% da gente?
Imagina só, imagina que você, queridos, está num dia de calor, assim, sabe, aquele calor escaldante. E aí você encontra um copo de água. Você tomaria esse copo de água? Sem dúvida, né? Se a gente está com sede, então a gente toma num gole só. Mas imagina que você encontra um gole e alguém assim olha para você e diz, ó, antes de você beber, peraí, deixa eu colocar aqui uma gotinha do pior esgoto de Curitiba. Pensa, um copo tem mais ou menos 20 mil gotas de água. Aí eu pego uma gotinha e coloco no meio dessas 20 mil gotas de água pura e coloco uma gotinha de esgoto. Você tomaria esse copo de água? Você está morrendo de sede, tomaria ou não? E a gente quer que Deus aceite a nossa vida, às vezes com uma gotinha de esgoto. Querido, entrega para Deus. Esse é o Deus, Ele quer mudar. E Ele vai aceitar. Ele vai transformar. E quando Ele voltar, Ele vai dizer, agora está na hora de você ter a bênção completa que tu quer, que é viver nos céus. Que Deus abençoe. Querido, nós vamos ouvir uma última música. E eu quero dar essa oportunidade para você nessa noite, sair daqui com uma decisão no teu coração. Nós vamos ter uma moça que vai trazer uma mensagem musical para nós, está aqui. E ela vai cantar uma música para que você pense um pouco na sua vida, para que você reflita um pouquinho. Como que está indo a tua vida? Quem é Deus para você? Tem alguma área da sua vida que ainda te prende a esse mundo? Tem alguma coisa que ainda faz você criar raízes aqui, ficar dividido? Ficar olhando para Deus assim como alguém só para dar algumas bênçãos para cá? Pensa aí, diz assim, Senhor, eu não quero, Senhor. Eu quero entregar isso também nas tuas mãos. Eu quero abandonar isso. Eu quero me entregar de corpo e alma para o Senhor. Pensa e ora, conversa com Jesus. Quando estou tão feliz, eu sinto mais vontade de viver. Quando então triste estou, eu penso que a vida terminou. Alegre ou na dor, desejo estar contigo, ó Pai. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Meu Jesus, meu Salvador, eu sinto em mim o Teu poder transformar todo o meu viver. É tão bom conversar contigo, ó Deus, a tua paz sentir e poder mostrar ao mundo que tu és Emmanuel. De olhos fechados, meu Senhor, vejo tua luz.
esse é o seu desejo? Esse é o seu coração nessa noite? Gostaria de dizer isso para Jesus? Senhor, Pai, eu quero entregar toda a minha vida para o Senhor. Quantos gostariam de dizer isso para Jesus nessa noite? E sair daqui com essa decisão 100% tomada? Eu quero orar contigo, você pode ficar em pé? Querido Deus, aqui estamos nós, na tua casa, diante de uma nova semana que já se iniciou, onde nós estaremos envolvidos, Senhor Deus, na imensa correria dessa vida, atrás de condições para pagar as nossas contas, para, Senhor Deus, atrás dos nossos projetos, nossos planos. Senhor, a vida, Senhor Deus, às vezes acaba nos levando por uma direção que nos afasta do Senhor. Uma intensa correria, Senhor Deus, busca pela satisfação, pelo conforto, pelas nossas coisas, a tal ponto da gente firmar os nossos fundamentos aqui nessa terra. Às vezes, Senhor Deus, procuramos o Senhor para ter bênçãos aqui. Sabemos que o Senhor se importa com isso, mas nós não queremos colocar isso na frente do Senhor. Nós queremos entregar, Senhor Deus, a nossa vida inteiramente nas tuas mãos, para que o Senhor molde, para que o Senhor transforme, para que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, para que não seja apenas um garçom, mas que seja, Senhor Deus, Deus, que manda e desmanda, que mostra o caminho certo, que transforma, que muda, que arranca, Senhor Deus, aquilo que nos faz maus. Obrigado, Senhor, porque o Seu Espírito Santo sempre fala conosco. Que nessa noite, Senhor Deus, cada um de nós possamos daqui com essa decisão firmada. Eu não quero fazer de Deus apenas um degrau para conseguir benefícios, mas eu quero fazer Ele o Senhor da minha vida. Que transforme, que mude, que molde, que me prepare para algo muito maior do que o terreno, do que o momentâneo. Por favor, Senhor, se alguém aqui está passando por alguma provação, alguma luta na vida, que eles entendam, Senhor Deus, se estão contigo, isso, Senhor, tem um propósito. Isso, Senhor Deus, não é Deus esquecendo, mas é Deus agindo. Que a tua mão, Pai, esteja sobre essa igreja, por onde eles andarem essa semana. E que a decisão aqui, Senhor Deus, não seja apenas da boca para fora, mas que lá na nossa prática, naquele momento em que o pecado nos chamar, que nós possamos lembrar que nos entregamos ao Senhor. Por favor, Pai, nos abençoa em nome de Jesus. Amém.